É muito comum ouvir de quem usa a AWS que é bem difícil entender a precificação de alguns serviços, que a precificação muitas vezes é imprevisível porque não há essa clareza de como você medir exatamente. E aí, dependendo do que você quer fazer, tem N serviços que podem servir para esse propósito. Hoje, nosso objetivo aqui é fazer o deploy de uma aplicação de uma forma simples e rápida, usando o Lightsail Containers. É muito comum ouvir de pessoas que utilizam a AWS que é bem difícil ter previsibilidade de quanto a fatura vai custar. Alguns serviços possuem uma precificação bem complexa e realmente é bem difícil de entender muitas vezes. Então a proposta do vídeo de hoje é te mostrar como fazer o deploy de uma aplicação de um jeito rápido e simples, usando um serviço que já te dá rollback automático, já te dá uma resiliência ali quando você utiliza várias réplicas. Então, para isso, a ideia do vídeo de hoje é te mostrar como usar um serviço simples como o Lightsail de uma forma que você consiga fazer deploy da sua aplicação e já se beneficiar de ter um deploy mais robusto, que não causa indisponibilidade, um rollback automático e uma precificação previsível, né? Tudo isso com um serviço que é pouco conhecido aqui, né? Pelo menos no Brasil, não vejo muitas pessoas falando sobre ele ou mesmo empresas que utilizam ali na prática, né? É mais comum. E aí é isso, a ideia é mostrar na prática como funciona, né? Antes, uma breve introdução aqui. Então, eu estou na página de precificação do produto, né? Eu não vou me estender sobre as outras funcionalidades, mas o que você precisa entender aqui é que hoje a gente vai utilizar a funcionalidade de containers do Lightsail. Ele é bem previsível porque os valores eles são em blocos, né? Então, você tem essa configuração, custa tanto. Se eu quero mais memória, custa tanto. Quero mais CPU, custa tanto. Então, tudo isso é vendido em pequenos pacotezinhos, né? Cada pacote ali tem o seu conjunto de recursos já fechado, então não tem surpresa no fim do mês. Se você tem uma tarefa do tipo micro, você vai pagar $10 dentro desses limites aqui, né? Você tem um quarto de um CPU e 1 GB de RAM. E ainda tem um benefício de que, se for a primeira vez que você utiliza o Lightsail ali na AWS, ela vai te dar 90 dias gratuitos, né? Pelo menos até a data desse vídeo. Isso tem funcionado dessa forma, seja no Lightsail Containers ou no Lightsail instâncias, né? Máquinas virtuais. Você costuma ter, né, esse benefício de algum período ali, seja um mês ou 3 meses, de acordo com o que a AWS define ali. A data de gravação desse vídeo, o período é de 90 dias para os Lightsail Containers do tipo micro. Então, vamos nessa aqui, sem perda de tempo, né? Deixa eu mostrar para vocês. Bom, aqui é o painel do Lightsail, né? Eu já estou logado na minha conta AWS e eu vou aqui na aba de Containers. Eu já tenho um servidor rodando aqui para uma outra coisa. Inclusive, eu já deixei uma tarefa criada para poder explicar algumas particularidades mais para frente, mas vou fazer passo a passo aqui com vocês, pelo menos a parte principal de configurar a nossa aplicação, beleza? Aqui a gente escolhe a aplicação, né? Onde ela vai ficar, o tamanho, etc. Eu estou usando a região de Ohio, inclusive se você viu recentemente, né, a região de Virgínia costuma dar bastante problema na AWS, então pelo menos nos meus projetos pessoais eu tendo a usar outras regiões como principais para já evitar qualquer tipo de problema mais frequente, né, como acontece em Virgínia. Então vamos voltar aqui, já está selecionado a região de Ohio, eu vou usar uma tarefa do tipo micro, que é essa que faz parte do free tier aqui. Então ele já vem explicando, olha, você tem 90 dias, custa $10 por mês e você tem uma cota de transferência de dados aqui específica, né? E aí o que passar dessa cota, você vai pagar o valor que está sendo especificado. Então é basicamente isso. O valor da tarefa ele não muda, né? Desde que você respeite aqui o limite de transferência de dados, você consegue consultar isso na fatura ali, quanto você gastou, etc. É bem tranquilo, não tem surpresa. Nesse primeiro momento, né, você está criando a task aqui, eu vou chamar a minha task de quiz. O objetivo é subir uma aplicação simples em HTML, CSS e JavaScript, só para um formato ali de quiz, né, de simulado para certificação da AWS. Um exemplo simples para mostrar o funcionamento aqui do serviço para vocês. E aí, aqui na parte de configurar um novo deployment, ele te dá algumas opções. O Lightsail ele já te dá alguns serviços padrões, por exemplo, o Hello World aqui é só para você validar, né, iniciar o serviço e ver como funciona, né, se você estiver fazendo um teste. Tem o Nginx, caso você precise, e tem o Redis. Esses são os modelos padrões, então não tem muitas opções pré-prontas aqui na lojinha, né?
Mas se você vier aqui em Custom Deployment, você consegue passar vindo aqui na lojinha o endereço de uma imagem lá no Docker Hub, por exemplo, e baixar aqui. Sei lá, faz de conta que você quer usar um WordPress ou alguma outra aplicação que já tenha imagem pública aqui. É só você passar o URL e subir a aplicação, não tem problema nenhum. Mas hoje, como o intuito é mostrar uma aplicação própria, né, como fosse uma pessoa mesmo subindo do zero, vamos ignorar isso aqui, dá skip e deixa sem. Então, basicamente, a gente está criando uma tarefa vazia. Escolhi a região, escolhi o tipo, defini aqui o nome da tarefa e agora eu vou mandar criar a minha tarefa. Então é só esperar um pouco, é um processo que leva alguns minutinhos, né? Eu vou fazer uma pausa aqui, vou cortar o vídeo e volto quando finalizar. Beleza? A nossa tarefa ela foi criada, né? Então, voltando aqui na console, você já vê que qual é o endereço público, qual é o endereço privado da tarefa, se você tiver mais de uma e precisar que ela se comunique por algum motivo aqui. E, bom, aqui é a tela de configuração. No momento, a gente não tem nenhum deploy, né? Mas vamos criar aqui daqui a pouco. A parte de capacidade são basicamente quantas tarefas você tem. Somente uma tarefa do tipo micro está inclusa aqui nos 90 dias. Se você quiser que tenha mais tarefas, é só subir aqui, mas não vai fazer parte do que a AWS te oferece de graça, né, dentro do período de teste. E aí eu vou manter como uma tarefa mesmo. Aqui é a parte de imagens, você tem algumas opções, né? Aqui dentro do escopo da tarefa, você consegue fazer o upload das imagens. Então, eu posso fazer o build da imagem e enviar direto para cá, é o que eu vou mostrar aqui no vídeo. E também tem a opção de usar o SR, que é o repositório ali para você armazenar imagens direto ali na AWS. Se você tiver um repositório já querer utilizar aqui, você pode incluir, né? Mas eu não vou fazer isso. Durante aqui todo o processo, eu quero usar só o que tem no Lightsail, com essa proposta realmente de ser simples e fácil de configurar. Então aqui na outra aba de Custom Domain é para você colocar um domínio, né, de fato com o nome que você quiser aqui. Então ele te dá um nome aleatório com o domínio do Lightsail, e aí você consegue criar um certificado gratuito e atribuir um domínio customizado para poder usar com a sua tarefa sem problema nenhum. E aqui no final, ele já te entrega também monitoramento de CPU e monitoramento de memória. Então, não tem muita firula aqui, realmente o serviço foi feito para ser simples, ele tem uma precificação simples, uma operação, uma configuração, tudo isso realmente para facilitar a sua vida e fazer com que você foque no que interessa mais, que é a construção da sua aplicação, né? A construção do seu negócio. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Antes de eu poder fazer o deploy, né, a gente precisa que seja criada uma imagem. E aí, o que eu vou fazer aqui? No canto esquerdo aqui da tela, tem o Cloud Shell. O Cloud Shell é um outro serviço da AWS. Ele é literalmente o que o nome diz, né? É um shell na cloud. É um terminal que você consegue utilizar de uma forma bem simples. Já vem configurado com várias ferramentas, por exemplo, o Docker, a AWS CLI e algumas outras ferramentas. Então isso ajuda muito a gente a fazer diversas operações aqui sem ter que ficar configurando nada na nossa máquina. Nesse primeiro momento, o que a gente precisa fazer? O Lightsail, para eu conseguir enviar uma imagem Docker para lá, eu preciso fazer o build dessa imagem e depois usar a API ali do Lightsail via AWS CLI para poder subir essa imagem na task. É o que nós faremos agora. Então, como pré-requisito, a gente precisa somente instalar aqui o Lightsail CTL. Eu já deixei uma colinha aqui para facilitar a vida. Então, primeiro a gente vai baixar aqui o Lightsail CTL. Precisa do Docker e do AWS CLI também. Mas como a gente está usando aqui o Cloud Shell, essas coisas já vêm configuradas certinho. Então, a única coisa que não tem é o Lightsail CTL. Então, eu vou copiar aqui e vou mandar instalar. E agora eu preciso mudar as permissões dele para poder executar certinho sem dar problema. Por estar no Cloud Shell, a gente já está autenticado na AWS com o nosso usuário, então é bem tranquilo. Agora o que a gente precisa fazer é trazer o nosso código para cá. Então se você tem ali um repositório no GitHub, era só você fazer o clone. No meu caso, como a ideia é ser simples mesmo, não tem repositório, não tem nada, eu já deixei os arquivos salvos no meu PC. A única coisa que eu vou fazer é fazer o upload pelo Cloud Shell mesmo e fazer o build da imagem e enviar para o Lightsail. Eu vou mostrar para vocês como funciona, né, cada uma dessas etapas. Eu já aproveitei para fazer uma limpeza aqui dos testes, né, que eu estava executando. Então, basicamente é só vir em ações, upload file, subir aqui o nosso zip,
tenho aqui. Beleza, aguardar o carregamento. Então, eu já tenho o Dockerfile, todos os arquivos da aplicação dentro desse zip. Eu estou subindo para o Cloud Shell aqui para poder fazer o deploy totalmente através da interface da AWS, né? Então, eu vou descompactar o meu app. Vou entrar aqui na pasta dele. E aqui tem vários arquivos de configuração, né? Eu vou só mostrar para vocês como é que está esse Dockerfile. Mas é bem simples, não tem mistério nenhum. É o Nginx Alpine que está servindo arquivos HTML, CSS e JavaScript que eu criei aqui. Uma aplicaçãozinha web simples só para mostrar para vocês todo esse processo, né? Então não tem nenhum mistério aqui. É só voltar. Beleza. O que a gente precisa agora? Agora é necessário fazer o build da imagem. Se vocês olharem aqui, vai ver que não tem nenhuma imagem, né? Então, preciso fazer o build agora. Eu já vou copiar aqui o comandinho que eu deixei pronto para facilitar a vida. Eu vou chamar essa imagem de quiz, né? Então, docker build -t para dar o tagueamento ali, o nome e o tagueamento da imagem. Eu vou fazer o build dela. E aí, beleza, o processo já executou. A gente executar de novo o docker image ls, ele mostra que a imagem está aqui. Então, beleza, primeira etapa concluída, nós temos nossa imagem. Agora nós precisamos enviá-la para o Lightsail, né, dentro daquela task que nós acabamos de criar. E aí o nome da nossa task aqui chama quiz. Eu vou pegar de novo da minha colinha, né? Basicamente, toda a estrutura do comando tem aqui. Você vai passar qual é a região, qual é o nome da tarefa que você criou. Se você quer colocar algum tipo de label, identificação adicional. E a versão aqui, no caso é a nossa primeira versão, né? Então é o quiz 01, é o que eu estou criando agora. O Cloud Shell está executando o AWS CLI, que vai chamar a API do Lightsail e enviar nossa imagem direto para lá. E aqui, uma vez enviado, né, a gente pode até fechar temporariamente aqui para ganhar mais espaço. Já foi atualizado, a nossa imagem apareceu aqui, QuizProd 6, né, com essa identificação. E aí, beleza. A nossa task está vazia, não tem nenhuma aplicação. Então, agora é a hora de fazer o deploy. Só vir aqui e criar o primeiro deploy. Eu vou chamar de quiz, né, da mesma forma que a tarefa. E aqui eu posso selecionar o que eu enviei, que foi o QuizProd, que ficou identificado dessa maneira aqui. E aí, beleza. Aqui nas portas, você libera as portas que sua aplicação precisar. No caso, aqui é uma aplicação web bem simples, então está usando a porta 80 mesmo. Só vou dizer aqui que é a porta 80 que ela vai olhar. E aqui eu vou selecionar o container quiz, né, que foi esse que a gente acabou de definir, porque eu quero que ele fique disponível publicamente para ser acessado, né, através da internet. Então, beleza, só salvar e fazer o deploy. E aqui ele vai iniciar o processo de deploy. Acaba demorando um pouquinho também, então assim que finalizar, eu volto aqui e a gente segue o jogo. Bom, finalizou aqui o nosso primeiro deploy. Se vocês olharem, você já tem a aba de logs aqui que dá para ver, né? Então ele já vai te mostrar algumas informações, caso você queira verificar se algo deu problema ou enfim, alguma situação específica aqui no log. Então é bem tranquilo, você consegue filtrar. É simples, mas direto ao ponto, né? Resolve o que a gente precisa aqui. E aí, beleza, se abrir aqui o domínio inicial, né, que ele gera, dá para ver que tem aplicação, né? Então eu programei ela aqui. Eu não vou responder certo, só vou sair marcando qualquer coisa para vocês poderem ver o resultado final, né? Como que aparece aqui, de qualquer maneira. Depois a gente faz um certinho aí. Até pulei alguns. Aí, beleza. Sai marcando qualquer coisa só para vocês verem. Então, ó, tem o simulado, ele mostra qual que você acertou, qual que errou, porcentagem de aprovação, né? Tem que acertar 70%, por aí vai. Você pode lançar um novo simulado. Isso aqui é bem teste mesmo, bem experimental. Então, a aplicação basicamente é essa. E aí, vamos voltar aqui na console. A gente configurou, né, somente uma réplica aqui. E aí, como funciona? Na hora que eu vou fazer o deploy, ele tem zero downtime, porque eu faço o deploy de uma segunda versão, ele sobe uma nova tarefa ali, quando essa tarefa é marcada como concluída, né, como que subiu com sucesso, ele retira a antiga e passa a continuar funcionando normalmente.
Então você não tem um período de indisponibilidade durante as atualizações. Isso é uma coisa bem legal que ele já traz por padrão. Da mesma forma que se você fizer o deploy de uma aplicação e ela tiver algum erro ali que impeça a inicialização e falhe, ele automaticamente vai manter a versão anterior. Então, se você faz rollback e falha, ele mantém estabilidade. Se você faz o deploy e ele funciona, ele automaticamente consegue mudar a versão sem causar uma indisponibilidade. Isso é uma funcionalidade muito boa que o serviço já te entrega por padrão. Então, assim, não precisa ser difícil. Existem serviços que facilitam a nossa vida. Tudo depende dos nossos requisitos, né? O que a gente quer executar aqui na AWS. O Lightsail é um ótimo serviço aqui e ele facilita muito a nossa vida com uma série de características, né? Como a precificação previsível, a facilidade de configurar as coisas, né? Então, para a gente finalizar, vamos seguir aqui para o teste de deploy com sucesso, né? De uma segunda versão e o teste de deploy com falha. Então, vamos voltar na console, né? Beleza, a gente tem aqui a nossa imagem executando, ela está aqui nessa versão que foi enviada. Vamos abrir o Cloud Shell novamente e fazer uma pequena alteração aqui no código para poder gerar uma nova versão. Então, o tempo anterior estava em 10 minutos, né? O tempo do simulado, eu vou colocar aqui para ele aumentar um pouquinho desse tempo. E a gente faz o deploy dessa nova aplicação já com o tempo ajustado, né? A aplicação tem alguns bugzinhos, né? Mas é só para uma demo mesmo, então temos aqui 10 minutos. Eu vou aumentar isso aqui para 20 minutos. Vou mudar o código aqui para ele ficar em 20 minutos, né? Tá em segundos, né? Salvei. Aí, mesmo esquema de antes, eu tenho que fazer o Docker Build. Se antes eu fiz a versão 0.1, agora eu vou fazer a versão 0.2. Então ele vai fazer o build, já tem algumas coisas em cache, então realmente é bem mais rápido. Beleza, fiz aqui o build da segunda versão, agora é só enviar para o Lightsail para a gente poder fazer o deploy a seguir. E aí, vamos pegar aqui o Lightsail e mesma coisa de antes, né? A gente pega aqui a imagem, atualiza qual é a versão que você quer subir, que é 0.2. Ele vai fazer o envio, aí mesmo esquema. Como a gente já fez o envio de uma primeira imagem, que tem bastante semelhança ali, né? Várias camadas da imagem, elas são compatíveis. Basicamente, ele só vai atualizar a diferença. Então, quando ele dá que a lei já existe, é basicamente isso, né? Ele já entende que, olha, isso aqui é igual, beleza, mas tem uma camada aqui que mudou. Então, beleza, vou atualizar. Subiu aqui a nova versão. E aí já apareceu aqui, ó, versão 7. Então, volta aqui. Se vir até aqui, Deployment Version só tem uma, porque foi a única que a gente fez. E agora, a gente pode seguir para a segunda. É basicamente atualizar a imagem aqui para a versão nova, salvar e mandar fazer o deploy. Então, realmente é bem simples, né? Durante esse período aqui de deploy, vocês podem reiniciar à vontade aqui, enfim, vai marcando o que você quiser aqui para fazer o simulado, né? Nesse exemplo de teste. Estou marcando qualquer coisa de novo para não perder tempo, né? O vídeo já está ficando um pouquinho grande, mas a gente dá uma acelerada aqui. Então, só marcando qualquer coisa. Aí, beleza. Novamente, aprovação, mesmo esquema. Pode ver que está rolando o deploy ainda, então, mesmo durante o período de deploy, a aplicação ela não fica fora do ar. Então, você consegue ter bastante segurança durante essa execução.